Boa noite a todos, feliz sábado, que o Eterno abençoe as nossas vidas nessa noite. Hoje começa uma nova série nas nossas lives aqui, sobre batalha espiritual. Bendito seja o nome do Eterno para todos sempre. Helena, ou Rodrigo, né? Graça e paz. Missionária Jaqueline, graça e paz, minha irmã, que o Eterno abençoe a todos aí. O Senhor vem me incomodando há um tempo, né? Incomodando no bom sentido da palavra, para estar falando sobre batalha espiritual, para estar ensinando o povo a guerrear. E eu cheguei a começar a série sobre a armadura de Efésios capítulo 6, porém eu me senti impelido de parar, e eu quero voltar, né? Eu falei sobre a primeira arma, como arma de defesa, né? A armadura de Efésios como arma de defesa. Mas nessa noite eu quero descortinar algumas coisas aqui, peço ao Eterno que me ajude nisso. Eu quero que vocês conheçam aquilo que o Senhor me revelou, e para mim foi algo impactante. Eu quis compartilhar isso com vocês. Na verdade eu queria compartilhar antes, mas não foi possível. Eu quero que vocês, por favor, estejam colocando no lugar, eu sempre peço isso, né? Ailton, graça e paz, meu irmão. E a companhia de live aqui, que o Eterno abençoe a vida de vocês. O lugar de onde vocês estão vendo essa live aí, e que estejam compartilhando também essa live, irmãos. Eu quero que esse assunto alcance o maior número de pessoas possíveis, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre intercessão, então eu peço que vocês estejam compartilhando essa live aí. Em nome de Jesus, nós vamos nos posicionar como, eu começava até com a missionária Jaqueline, né? Sobre o poder da intercessão. Há uma diferença muito grande entre intercessão e oração, né? Até porque há várias formas de oração. A palavra nos apresenta várias formas de oração, ou vários tipos de oração. Mas eu quero falar hoje sobre o poder da intercessão. É diferente, né? Então que o Eterno nos dê graça aqui nessa noite, nos abençoe. Você que vai chegando, eu peço que você sente esse dedo aí e compartilhe essa live nas suas redes sociais. Que você seja um atalaia como eu aqui. Amém? Que o Senhor nos dê graça para entender a sua vontade. Vamos começar por primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Vocês estão me ouvindo bem aí? Rafaela, que Eterno abençoe a sua vida, Rafaela. Em nome de Jesus. Deixa um comentário aí para você ficar registrado nessa live, Rafael. Você que vai entrando também aí. Capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro. Olha que coisa poderosa aqui. Pedro vai nos revelar que nós somos um reino de sacerdotes. E nós vamos descortinar algumas coisas aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você vai começar a guerrear agora contra os principados e potestades, já que esses são os nossos adversários. A palavra nos revela que nós não temos mais luta contra a carne nem sangue, como no tempo de Josué, no tempo de Davi. Não, nossa luta agora ela foi para o reino do Espírito. Sendo assim, eu quero compartilhar com vocês hoje aonde que nós vamos guerrear. Por que você tem perdido batalha? Por que eu estava perdendo muitas batalhas? Porque não tinha sido revelado ao meu espírito o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite aqui. Não sei se você já tinha esse conhecimento, essa revelação. Se vocês não tinham, irmãos, que vocês não deixem de aprender nessa noite aqui essa revelação e praticar. Amém? Que não seja só um momento de informação aqui, mas um momento de libertação para você, no nome de Jesus. Nós somos um reino de sacerdotes. E eu dizer para o irmão Patrick, que ele que me tem me abençoado com as artes que eu posto, né, sobre as lives, eu falei para ele que nós somos um reino de sacerdotes. A palavra nos revela que nós somos sacerdotes. Irmã Simone, Eterno abençoe a sua vida. Somos um reino de sacerdotes. A palavra diz que nós somos um reino de sacerdotes. Só que a pergunta que fica é o seguinte: somos um reino de sacerdotes? Sim, nós somos, porque a palavra diz que nós somos. A pergunta que fica é o seguinte: você sabe o que é um ofício sacerdotal? Você sabe o que um sacerdote faz? Porque se você não souber o que o sacerdote faz, se eu não souber o que o sacerdote faz, nós vamos ser um reino de sacerdotes, porém um reino de sacerdotes ignorantes. Um reino de sacerdotes que não sabe ministrar, que não sabe exercer sua função. Então você que vai chegando aí, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. Bendito seja o nome do Eterno para todo sempre. Eu tenho um canal no YouTube também. O nome do canal é Uma Semente para as Nações, Marcelo Paiva. Você que não conhece esse canal, eu peço que você esteja indo lá e assistindo nos vídeos que eu tenho
né, compartilhado lá no canal, se foi edificante para a sua vida, que você se inscreva no canal. Que você também me ajude a divulgar esse canal. Amém? Então vamos lá. Em nome de Jesus. Deixa aí o nome, irmãos, de onde você está vendo essa live. Peço a vocês. Olha o que Paulo nos revela aqui, Pedro nos revela aqui, por intermédio do Santo Espírito. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Eterno, cujo propósito é para proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o Eterno. Pastor Paulo Sérgio, graça e paz, meu pastor, que o Eterno abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Então, Pedro diz aqui, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Eterno, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdócio foi estabelecido por intermédio de Moisés. Moisés estabeleceu o sacerdócio ali no deserto. E por intermédio de Moisés, Arão é ungido como sumo sacerdote e a tribo de Levi é separada também para ministrar sobre as 12 tribos. Então, a tribo de Levi ela vai ser espalhada, né, um pouco de levitas para cada tribo, sendo que as tribos viviam, né, em áreas diferentes, em terras diferentes, postos diferentes. Quando Josué ele divide a terra ali, a herança, né, a porção da terra prometida, então cada tribo vai ficar com uma parte da terra, uma porção da terra. Porém, a tribo de Levi não vai ter porção terrena, disse o Eterno, porque a tribo de Levi seria a tribo sacerdotal. Então eles não teriam uma porção terrena. O Eterno disse que a herança dos levitas seria a própria presença do Eterno. Bendito seja o santo nome dele. Eu vou tentar me conter aqui porque é muita informação, porque eu quero chegar a liberar o código para vocês como nós vamos guerrear como sacerdotes. Em nome de Jesus. Então o Senhor estabelece ali a tribo de Levi, da tribo de Levi vem os levitas, os sacerdotes do templo, né, que iam ministrar ali no templo. Então o Senhor põe um pouco da tribo, né, divide a tribo dos levitas um pouco em cada tribo, para que houvesse ofício sacerdotal em cada tribo, sendo que somente a tribo de Levi poderia ser sacerdote, na tribo de Levi poderia vir sacerdote, e toda a nação precisava de um sacerdote, toda a tribo precisava de um sacerdote, então o Senhor fez isso, espalhou os sacerdotes em cada tribo. Porém, é uma coisa gloriosa, da casa de Arão, somente da casa de Arão ia vir sumo sacerdote, e somente da tribo de Levi ia vir sacerdote. Eu quero dizer com vocês, boa noite, pastor amado, que haviam 2 sacerdócios dentro do templo, tabernáculo de Moisés. Haviam 2 sacerdócios, o sacerdócio de Arão, que era o sumo sacerdote, e o sacerdócio dos levitas, que eram sacerdotes. Eu vou começar a liberar aqui, em nome de Jesus. Você que vai compartilhar essa mensagem aí nas suas redes sociais, agora ou depois, mas eu peço que vocês façam isso. Eu quero liberar alguns códigos sobre a vida de vocês aqui. Estamos falando sobre batalha espiritual. Nessa noite começa a série sobre batalha espiritual. Nós vamos encerrar em Efésios capítulo 6. Nós vamos aprender a guerrear em nome de Jesus, porque nós vamos parar com essa mania que tudo é vontade do Senhor. Nós estamos deixando de vencer muitas coisas porque achamos que tudo é da vontade do Eterno, e nem tudo é da vontade do Eterno. Isso que eu falei, precisamos saber qual é a nossa posição. Então haviam 2 sacerdócios na casa, no tabernáculo de Moisés, o sacerdócio de Arão e o sacerdócio dos levitas. Porém, os levitas seriam sacerdotes que iam ministrar do véu para frente. Da tribo de Levi iam vir sacerdotes que não iam adentrar no Santo dos Santos. O limite do sacerdote da tribo de Levi seria o véu. Então, o campo de ação, de atuação dos levitas era o átrio e o santo lugar somente, mas não o Santo dos Santos. Então os sacerdotes, preste atenção nisso aqui, os sacerdotes eles ministravam para o povo. Os sacerdotes pediam, a expiação do sacerdócio da tribo de Levi era para pedir perdão para o povo. É que sai no seu espírito. A tribo de Levi ela ministrava sobre o povo, as 12 tribos de Israel. Então o sacerdócio deles era limitado às 12 tribos de Israel. O sacerdócio de Arão era não somente para as 12 tribos, porque ia abranger também os sacerdotes e também abranger a sua própria pessoa. Então o sumo sacerdote ele ia interceder
pelas 12 tribos e interceder pelos sacerdotes, né? Fazer a apresentação ali uma vez por ano, pedindo perdão pelos pecados do povo, pelos pecados dos sacerdotes e pelo seu próprio pecado. Bendito seja Jesus. Então essa é a diferença de uma forma bem básica do sacerdócio de Arão para o sacerdócio de Levi. Porém, Paulo, quando nós chegamos aqui na primeira carta de Pedro, Pedro diz que, porém, nós somos geração eleita e sacerdócio real. E aí a pergunta que poderia ficar é o seguinte: mas nós somos da tribo de Levi? Não, nós não somos da tribo de Levi. Então, como nós somos sacerdotes se nós não somos da tribo de Levi? Essa é a pergunta aqui em xeque. Então, como nós somos sacerdotes se nós não somos da tribo de Levi? Se você tiver perguntas, aí é o questionamento que você deixa. Então, como nós somos sacerdotes, Marcelo, se nós não somos da tribo de Levi, como nós alcançamos tão grande honra? Eu vou voltar aqui nesse texto, mas nós vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 7 do livro de Hebreus vai falar do sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus. Concluindo, verso 12, capítulo 7, verso 12. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui no capítulo 7, verso 12. Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança na lei. Então, mudando o sumo sacerdote, ou o sacerdócio, muda também a mudança na lei. Então, a lei que regia os levitas e o sumo sacerdote, né, ou toda a nação de Israel, ela tem fim no Calvário. A partir do Calvário, uma nova lei é implantada na terra. Nós chamamos de lei da fé, né, como muitos conhecem como a graça, né, a dispensação da fé. Porque você desfruta da graça, você precisa da fé. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo 7, o autor de Hebreus diz que o sumo sacerdote agora é Jesus. E o sacerdócio de Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque. Então, não haverá um sucessor de Jesus. Quando Jesus se apresenta ali no Sinédrio, ele é levado até o Sinédrio para ser encontrada acusação, né, na Torá contra ele, e nenhuma acusação foi levada. Antes deles levarem Jesus para Pilatos ou Herodes, ele foi para o Sinédrio. E no Sinédrio tentaram arrumar alguma coisa contra ele, não conseguiram arrumar nada contra ele. Mas o sumo sacerdote, né, invoca pelo Eterno, declarando assim: dizes, tu és o rei dos judeus? Ele diz assim: tu o dizes. Quando ele declara tu o dizes, a cultura hebraica diz que o sumo sacerdote ali, ele rasga as vestes na presença de Jesus e declara que Jesus está blasfemando em dizer que ele é semelhante ao Eterno. Só que na cultura hebraica, né, e na lei do sumo sacerdócio, quando um sumo sacerdote ou um sacerdote rasgava as suas vestes, era a declaração, meu irmão, que ele estava colocando fim no seu sacerdócio. Ele estava abrindo mão do seu sacerdócio e passando o seu sacerdócio para alguém que ia vir, né? No caso da cultura, um sucessor que viria da tribo de Levi, da casa de Arão. Mas como ele fez na presença de Jesus, era uma declaração espiritual: bendito seja o nome do Eterno. Ele estava apontando agora para Jesus como sumo sacerdote. E também a cultura hebraica diz que o cajado que Anás, né, e Caifás tinham nas mãos, olha que coisa poderosa. O mandamento é um sumo sacerdote sobre vários sacerdotes. A palavra diz que no tempo de Jesus a cultura hebraica, a fé judaica estava tão distorcida, tão contaminada, que haviam dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então a palavra diz que Anás foi o último sumo sacerdote, porque todo sumo sacerdote ele tinha o cajado que foi o cajado de Arão, né, que floresceu quando Arão foi provado que Arão foi chamado pelo Eterno lá no deserto. Então ele foi lhe dado um cajado, e de Arão até o sumo sacerdote Anás e Caifás havia esse cajado nas mãos. E o nome de cada sumo sacerdote que vieram depois de Arão, começou em Arão e depois de Arão, ia colocando, tendo o seu nome escrito nesse cajado. Né, Dona Terezinha, boa noite, que a Eterno abençoe a vida da senhora. Ia colocando o nome ali no cajado. E é interessante porque quando chega no tempo de Jesus, e antes desse ato de Anás aqui, Caifás, de rasgar suas vestes, não tinham mais como colocar ali, escrever ali no cajado o nome de um novo sucessor. Não tinha mais espaço no cajado. Bendito seja o nome do Eterno. Porque estava apontando para Jesus, o sumo sacerdote eterno. Amém? Até aqui está dando para pegar legal aí? Enfim, então, quando Pedro nos diz que nós somos nação santa e sacerdócio real,
e nós não somos da tribo de Levi, é porque agora houve mudança na lei. E agora todo aquele que tiver Jesus como seu Senhor, Salvador, e o rei sobre a sua vida, esse se torna um sacerdote. Bendito seja o seu santo nome. Agora acontece uma coisa aqui. Nós somos um reino de sacerdote, amém. Só que o templo que o sacerdote ministrava não existe mais. Porque o templo foi destruído no ano 70 da era cristã. 70 anos depois da ressurreição do Messias, o templo foi destruído ali, né? Então não há mais templo, mas nós somos um reino de sacerdote. Então, Marcela, em que templo nós vamos ministrar? Qual é o templo que nós vamos ministrar? Então eu quero que você pegue isso aí no seu espírito. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra diz que o véu foi rasgado. Quando Jesus entrega o seu espírito, o véu foi rasgado de cima a baixo. Você que está chegando aqui agora, fazer uma recapitulação bem rápida aqui, recapitulando, nós falamos que haviam dois sacerdócios aqui dentro do templo, o sacerdócio de Arão e o sacerdócio dos levitas. O sacerdócio dos levitas se limitava apenas ao Santo dos Santos. O sacerdócio de Arão, o sacerdócio dos levitas, somente o santo lugar. O sacerdócio de Arão, o santo dos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, Arão só agia, ou atuava nesse campo uma vez por ano. Então a palavra diz que nós somos um reino de sacerdotes, não há mais templo para ministrar. Então, que templo nós vamos ministrar? Então, a palavra diz que quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu foi rasgado de alto a baixo. E eu estou falando de batalha espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou falando de batalha espiritual. O véu foi rasgado de cima a baixo. E outra pergunta que deixa o texto. Por que o véu foi rasgado de cima a baixo? É uma pergunta retórica. Por que o véu foi rasgado? Porque o véu que fazia a separação desse tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, para o tabernáculo que se chama Santo Lugar. Porque dentro do tabernáculo haviam dois tabernáculos. O tabernáculo menor, chamado Santo dos Santos. O tabernáculo maior, chamado Santo Lugar. O tabernáculo menor, Santo dos Santos, somente sacerdócio arônico. O sacerdócio maior, o Santo Lugar, os sacerdotes da tribo de Levi. Porém, o sacerdócio foi mudado na pessoa de Jesus, porque Jesus não é segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno, perpétuo. E ele estabelece agora sacerdotes não somente da tribo de Levi, não só da tribo de Levi, porque todos da tribo de Levi que se converter ao Messias também são inseridos no corpo de Cristo e podem se tornar sacerdote. Então o sacerdote agora real não está mais sobre as 12 tribos de Israel, a não ser que as pessoas, os judeus das 12 tribos se convertam ao Messias. Então agora nós temos aqui o pano de fundo, nós temos aqui dois tabernáculos, nós temos aqui dois sacerdócios, e nós temos aqui Jesus pondo fim nos dois sacerdotes, nos dois sacerdócios, e Jesus colocando o fim aqui nos dois templos. E como Jesus colocou o fim no sacerdócio? Eu estou falando rápido porque eu quero entregar para vocês a revelação. Fazendo, como diz Paulo em Efésios, fazendo dos dois povos um único povo, do povo hebreu e do povo gentil um único povo. Então, por intermédio do sangue de Jesus, ele fez um único povo, jogando por terra a parede de inimizade. Então agora, tanto da tribo de Levi, quanto de qualquer tribo, quanto todos os gentios podem agora se tornar sacerdotes. Natânia, bendito seja o nome do Senhor, boa noite, que a Eterno abençoe a vida da senhora. Compartilhe essa live e eu peço a vocês nas redes sociais. Então agora nós temos dois sacerdócios, nós temos agora um sumo sacerdote para um reino de sacerdotes. Por isso que eu digo que no reino que nós agora estamos inseridos, que Pedro diz aqui, que nós fomos levados para esse reino como sacerdotes. Preste atenção. É um reino de sacerdotes. Significa, então, que todos nós somos iguais. Valdirene, paz, graça e paz, minha irmã. Que o Eterno abençoe a sua vida. Dona Tânia, graça e paz, que o Eterno abençoe a sua vida. Então, nós somos um reino de sacerdotes. Sim, continua valendo a hierarquia espiritual, apóstolos, profetas, pastores, enfim. Mas nós somos um reino de sacerdotes. Isso que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem responsabilidade como eu tenho responsabilidade. Mesmo eu sendo pastor, e você talvez não sendo pastor, você que me vê aí, você tem as mesmas responsabilidades que eu tenho como sacerdote, porque nós somos um reino de sacerdote. O Eterno igualou todo mundo. Debaixo da cruz todos nós somos iguais. Então Jesus, só que a palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Os sacerdotes ministravam um templo terreno, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados do povo, perdão. E o sumo sacerdote pediu perdão pelos pecados do povo, pelos pecados dos sacerdotes, pelo seu próprio pecado.
Só que o sacerdócio agora que nós estamos inseridos é um sacerdócio perfeito, porque Jesus não teve pecado nenhum. Jesus não pecou em momento nenhum. Porém, ele entrou no Santo dos Santos e fez a expiação não somente por nós, mas por todos, não somente pelos sacerdotes, mas por todos. E preste atenção aqui que eu quero liberar um código para vocês. Quando Jesus ele entrega o seu Espírito e vai da cruz do Calvário, entrega o seu Espírito, e os discípulos se afastam de Jesus ali, durante 3 dias eles voltaram para a sua vida natural, a vida normal, seus afazeres normal. Por que eles fizeram isso? Muitos dizem que porque eles não criam que Jesus ia ressuscitar, então eles voltaram para a sua vida normal. Não é isso, irmão. Preste atenção, ali é um ato profético. Sempre quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, ia fazer expiação, os sacerdotes amarravam uma corda no peito do sumo sacerdote ali, os sacerdotes amarravam uma corda no peito do sumo sacerdote, na cintura do sumo sacerdote, e ficavam do lado de fora, no santo lugar. E o sumo sacerdote, com o sino amarrado nos pés, ele ia entrar no Santo dos Santos, e a garantia que o Eterno estava recebendo o sacrifício era o barulho do sino. Porque o barulho do sino trazia a indicação que o sumo sacerdote estava vivo. Sendo assim, o Eterno estava recebendo aquele sacrifício. Mas se porventura o sino parasse de tocar, era um sinal que o Senhor não tinha aceitado o sacrifício. Que por algum motivo o sacrifício não tinha sido aceito. Talvez pecado do sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha entrado com algum tipo de pecado. E o Eterno não tinha aceitado ali o sacrifício. Então eles também não podiam entrar no Santo dos Santos porque havia o véu. Então eles recolhiam o corpo do sumo sacerdote pela corda e voltavam para a sua vida normal. Então quando Jesus morre e os discípulos voltam para a sua vida ali, por que eles fizeram isso? Porque enquanto Jesus estava na cruz, Jesus estava fazendo a expiação pelos meus pecados, pelos seus pecados, e como diz o apóstolo João, pelo pecado de todo o mundo. Bendito seja o seu santo nome. Mas quando Jesus morreu, os discípulos entenderam que o Eterno não tinha aceitado o sacrifício. O Eterno não tinha aceitado o sacrifício ali. Então eles voltam para a sua vida normal, mas ao terceiro dia, o sumo sacerdote, que é Jesus, volta dos Santos dos Santos, que nós vamos falar o que é, para declarar paz seja convosco. Ou seja, houve reconciliação. O Eterno reconciliou-se novamente o ser humano com ele. Amém até aqui. Mas o que eu quero entregar para vocês aqui, estou falando sobre batalha espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos um reino de sacerdote. O sacerdote ele é criado, ele é levantado para interceder pelo povo. Sendo assim, ninguém que faça parte, por mais que faça parte do povo do Senhor, como era no tempo de Moisés, que os sacerdotes eram da tribo de Levi, porém as 12 tribos faziam parte do povo do Eterno. Mas eles não tinham o poder de intercessão. Somente os sacerdotes podiam interceder pelo povo. Bendito seja o nome do Senhor. O povo podia orar, mas não interceder. E qual é, de uma forma bem básica aqui, qual é a diferença da intercessão para a oração? A oração qualquer um pode fazer, e você pode fazer a oração por você e pelos outros. Mas a intercessão não, meus irmãos. A intercessão é você se colocando no lugar do outro. Por isso que se você fala assim comigo, assim, Marcelo, eu tenho o hábito de interceder por mim mesmo. Isso não é intercessão, isso pode ser súplica, ou ações de graça, ou oração de humilhação, ou de quebrantamento. Eu não faço sobre oração mais para frente. Mas a intercessão, somente os sacerdotes tinham o poder de interceder. Como é que pegar isso no seu espírito? Somente os sacerdotes tinham o poder de intercessão. E quem é agora a nação sacerdotal na face da terra? É a igreja. Sendo assim, somente a igreja tem o poder da intercessão nas mãos. Somente a igreja tem o poder de interceder pelo pecado do povo. Então preste atenção, você que é a igreja, que me assiste nessa live aqui, ou está assistindo não em tempo real. Se você é um remido, se você foi remido pelo sangue de Jesus, você é um sacerdote. E se você é um sacerdote, você não pode esperar mudança, partindo mudança do povo, partindo mudança daqueles que não têm poder de intercessão. Porque somente a igreja tem o poder da intercessão. Não estou falando de oração, estou falando de intercessão.
Bendito seja o nome do Senhor. Somente a igreja, quando eu falo de igreja, nós falamos de templo, nem placa de denominação. Estou falando do corpo místico de Cristo. De você como discípulo, como remido. Você tem o poder de interceder pelo povo. Então você que tem visto alguém da sua família ou alguém ao seu redor, que você tem pregado o evangelho, essa pessoa não tem se rendido ao Senhor. Por que, Marcelo? Essa pessoa não tem rendido ao Senhor, você tem pregado a palavra. Falta intercessão. Você precisa se colocar no lugar dessa pessoa, clamando pelos pecados dessa pessoa, intercedendo por essa pessoa. Por que, Marcelo? Porque haviam 2 sacerdócios, e isso não mudou. Continua existindo 2 sacerdócios. O primeiro sacerdócio é a igreja. O segundo sacerdócio, quem é, Marcelo? O segundo sacerdócio é Jesus. A palavra diz em Hebreus mesmo, que Jesus, ele como sacerdote, vive para interceder por nós, porque ele pode se compadecer de cada um de nós. Então Jesus continua intercedendo pelos seus. Jesus não precisa interceder por si mesmo porque ele não tem pecado, mas ele intercede pelos sacerdotes. E os sacerdotes, que é a igreja, continuam intercedendo pelo povo. Por aqueles que podem até fazer parte, né, da criação do Eterno, mas não é sacerdote. Então não tem o poder de interceder. Só que tem uma coisa aqui. A palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Bendito seja Jesus. Peço que vocês estejam compartilhando essa live nas suas redes sociais aí. Em nome de Jesus. Nós somos um reino de sacerdotes. A pergunta que é o seguinte, irmãos. Se nós somos bons nisso, porque se nós somos sacerdotes, a pergunta que fica é, nós somos bons nisso, porque os filhos de Levi, os filhos de Terá, os filhos dos sacerdotes, irmãos, no tempo de Samuel, ali eles eram sacerdotes, mas o sacrifício que era levado até o templo, o Senhor não aceitava nenhum deles. Porque eles tinham o título de sacerdote, eles eram sacerdotes, né, por causa da tribo de Levi, porém o Senhor não aceitava a sua expiação, o Senhor não aceitava os seus pedidos de perdão. Por quê? Porque a oferta era pura, porém a conduta de sacerdotes não era. Então a pergunta que fica para mim e para você é, você é sacerdote? Sim, porque a palavra diz que você é, mas a questão é, se você é bom no que você tem que fazer, se eu sou bom no que eu tenho que fazer, se eu sou bom no meu ofício sacerdotal. Porém o véu foi rasgado. Se o véu foi rasgado, por que o véu foi rasgado, Marcelo? Bendito seja o nome de Jesus. Porque eram 2 tabernáculos. Eram 2 tabernáculos dentro de um tabernáculo só. Quando o véu foi rasgado, o tabernáculo que fazia a separação, né, aquele limite de um tabernáculo para o outro, foi desfeito, irmão. Sendo assim agora a realidade do santo lugar. Quanto? Olha só, pegue isso aí no seu espírito, em nome de Jesus. A realidade do santo lugar com a realidade dos santos agora passou a ser uma só. Bendito seja Jesus. E aquele véu que determinava a separação de um lugar para um outro lugar, isso foi desfeito. E também a palavra diz em Hebreus que nós agora como sacerdotes, por causa do sacerdócio que mudou a lei dos levitas, nós podemos agora não se limitar mais ao santo lugar, mas entrar no santo dos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Então preste atenção, das 2 realidades, Jesus como sumo sacerdote fez uma realidade só. Eu começo a descodificar aqui. Preste atenção, havia essa separação entre mundo natural e mundo espiritual, entre homens naturais e homens espirituais. O campo de ação dos homens naturais era somente aqui embaixo. Bendito seja o nome do Senhor. Eles não conseguiam adentrar no mundo espiritual. Você pode ver esse código no livro de Daniel. Quando Daniel começa ali a orar, bendito seja o nome de Jesus, estou falando sobre batalha espiritual. Que você esteja pegando esses códigos aí, usando, aplicando na sua vida para libertar outras vidas, porque essa é a intenção dessa live. Então, quando Daniel ali, ele quer ter a revelação da visão que ele teve, ele começa a clamar ao Eterno. Bendito seja o seu santo nome. E é interessante que preste atenção nesse código aqui. Quando Miguel vem para entregar a revelação da visão, olha o que o arcanjo diz para ele. Daniel, tu és amado do Eterno, porque nós te assistimos na presença do Eterno. Tu és amado do Eterno. E ele declara assim, por causa das tuas palavras eu vim a ti. Olha só que coisa poderosa. O arcanjo diz ali para Daniel que ele não veio, olha só que coisa poderosa, ele não veio até Daniel por causa do propósito de Daniel, que muitos chamam de jejum, mas é propósito, não é jejum, é propósito de Daniel. O arcanjo não veio até Daniel, a resposta da revelação, da visão, não veio por intermédio do arcanjo a Daniel por causa do propósito de oração, mas por causa das palavras de Daniel. O arcanjo diz assim, desde o dia que você aplicou o seu coração,
as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras eu vim a ti, Daniel. Então foi por causa das palavras de Daniel. Porém, Daniel, clamando ao Eterno, Daniel estava limitado, porque o véu permanecia ali, haviam duas realidades, natural e espiritual. Então Daniel não podia adentrar na realidade espiritual, porque havia um véu, bendito seja o seu santo nome. Então Daniel está ali limitado a esse campo natural. E então os principados e a potestade, que estavam nesse intermediário como um campo de força, impedia de Daniel receber essa informação. O principado e a potestade estão nas regiões celestiais, nesse nível de existência que, ou seja, todo o principado, toda a potestade, eles estão no nível de existência natural, não no espiritual. Então, vamos chegar lá. Não no espiritual, não no santo dos santos. No santo dos santos somente o sumo sacerdote. Amém? Então agora, Marcelo, se o véu foi rasgado, as duas realidades se tornou uma realidade só, eu digo para você, e você sendo sacerdote, por que você está perdendo batalha? Por que, Marcelo, que eu estou perdendo batalha se eu sou uma pessoa do Eterno? Porque você está intercedendo, se você está intercedendo, amém? Mas porque você está intercedendo no campo natural. Você continua intercedendo no santo lugar, sendo que você precisa interceder, usar o poder da intercessão no santo dos santos. Eu pirei quando eu consegui alcançar essa revelação. Então, por que nós estamos perdendo batalhas? Preste atenção nisso. Pedro e João chegam ali na porta chamada Formosa, irmão. Olha que coisa poderosa. Eles tinham consciência do que eu estou entregando para vocês aqui nessa noite. E ele vê aquele homem ali sentado naquele chão há muito tempo. A palavra diz que eles não vão orar para o Eterno ou para Jesus, pedindo Jesus para curar aquele homem ali, e nem orar também pedindo a revelação do que fazer perante aquele homem ali. A palavra diz que de uma certa forma imediata, eles olham, a palavra diz que Pedro fixa os olhos naquele homem, e vendo que tinha fé naquele homem para ser curado, Pedro diz assim, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda, bendito seja Jesus. O termo original grego ali não diz que não tem prata e não tem ouro. O termo grego diz assim, não sou prata e não sou ouro, mas do que eu sou, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Prestou atenção que Pedro está conectado no mundo celestial, não no mundo natural. Como homem, Pedro está aqui no mundo natural, mas como sacerdote no mundo espiritual. Então por que eu tenho perdido batalha? Marcelo, se é minha intercessão, eu tenho intercedido, orado, clamado, porque você está intercedendo no mundo natural, não no mundo espiritual. Paulo nos revela em Efésios, é uma carta de batalha espiritual, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo e com Cristo. Preste atenção, é a indicação do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote acabava de fazer expiação, o anual ali, acabava de fazer expiação pelo pecado do povo, pelo seu pecado, pelo pecado do sacerdote, quando ele acabava a expiação e o Eterno aceitava aquele incenso, bendito seja Jesus, o sangue ali da propiciação, ele voltava e sentava, tinha acabado a expiação, ele tinha feito a intercessão. Então preste atenção nisso aqui, nós estamos assentados nos reinos, nas regiões celestiais, sobre principado e potestade. Então enquanto você perder tempo intercedendo sob é abaixo, sobre, abaixo, sob é abaixo, e sobre é em cima. E quando você perde tempo, perdoa essa expressão, mas estamos perdendo tempo, clamando da posição de baixo, nós não vamos ter vitória, irmão. Nós precisamos exercer a unção de sacerdócio, porque nós somos sacerdócio real. Pedro diz aqui na primeira carta, capítulo 2, ele diz que nós somos uma nação santa. Olha que coisa poderosa. Isso é poderoso demais. Sabe por quê? Porque quando o Eterno colocou a tribo de Levi, que era a única tribo sacerdotal, no meio das 12 tribos, olha qual era a revelação, porque aquilo era uma sombra das coisas que iam vir. Bendito seja Jesus. O Eterno estava declarando para Moisés, eu vou colocar uma nação santa, que era uma tribo, uma nação santa no meio do meu povo, no meio dos povos, que eram as 12 tribos. Agora o Eterno dá continuidade ao seu plano, porque o seu plano é infalível. Ele coloca a tribo sacerdotal na face da terra, para interceder pelas nações da terra. Bendito seja Jesus. Nós somos nação santa, é uma nação santa. É um país santo, poderíamos dizer assim. É um povo santo, é uma nação santa. Para quê, Marcelo? Para interceder pelo povo, pela política,
pela a idolatria, contra a prostituição, mas interceder, irmãos, no Santo dos Santos. Bendito seja Jesus. Então nós precisamos entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. Porém, o véu foi rasgado, mas haviam duas regras para o sumo sacerdote, né, entrar do santo, passar do santo lugar para o Santo dos Santos. Se você tiver alguma pergunta, você deixa aí, que eu vou responder, em nome de Jesus, se estiver dentro do meu saber. Duas regras. Qual era a primeira? 3 regras. A primeira era ser sumo sacerdote. Jesus agora diz que todos os sacerdotes podem entrar no Santo dos Santos porque o véu foi rasgado. Segunda coisa, isso continua sendo válido, o sangue de Jesus, né? Era o sangue que o sumo sacerdote ali fazia expiação. Nós temos esse sangue, por isso que o autor de Hebreus, chegamos com confiança, com ousadia no trono da graça. Bendito seja Jesus. Você notou o código que o autor de Hebreus está revelando aqui? Cheguemos ao trono da graça. É onde o trono da graça está? No campo natural? No mundo natural? No santo lugar? Não, meu irmão. A presença estava na arca da aliança. O trono do eterno está no santo dos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se o autor de Hebreus diz que nós temos que nos achegar ao trono, nós precisamos chegar nessa morada celestial, nessa realidade celestial. E como nós vamos fazer isso? Usando o sangue. Bendito seja Jesus. E a segunda coisa, o incenso. Antes dos véus havia um incensário. E o que é incenso? Incenso é a adoração, a oração e aclamação. Bendito seja o nome do Senhor. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, mas ele não entrava de imediato. Ele passava pelo meio do povo, passava pelo átrio, passava pelo santo lugar, e antes de chegar no Santo dos Santos, ele começava a bater incenso. Com o incensário, ele começava a bater incenso ali. E a fumaça ia tomando conta do santo lugar. E ele continuava batendo incenso ali. Até que chegava um certo ponto do ritual ali do incensário, diz a cultura hebraica, que, Luana, seja bem-vinda, que o Eterno te abençoe. Vocês que vão chegando aí, deixem um comentário de onde vocês estão vendo essa live. Amém? Então o sumo sacerdote batia incenso ali com o seu incensário. Então no meio do ritual ele parava e juntava a ponta dos seus pés e olhava para a ponta dos pés. Se ele não visse mais a ponta dos seus pés, ele olhava para a ponta do nariz e tentava ver a ponta do nariz. Se ele enxergasse a ponta do nariz, ele voltava a bater incenso, voltava um ritual do incensário. Começava a bater incenso novamente. Chegava um certo ponto que aquela fumaça tomava conta de todo o santo lugar. Envolvia todo o santo lugar. Então o sumo sacerdote ali juntava novamente os pés e olhava para a ponta dos pés. Bendito seja o nome de Jesus. E ele, não olhando nas pontas dos pés, ele olhava para o nariz. E não vendo a ponta do nariz, ele dizia: estou pronto para entrar. Bendito seja Jesus. Bendito seja Jesus. Por isso que os pés de Jesus, eles foram ali juntados na cruz do Calvário. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E por isso que o tempo todo ele olhava para baixo, para os pés. Bendito seja o nome de Jesus. Por que, Marcelo? Porque Jesus é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, antes de oferecer o sangue dele no Santo dos Santos, ele precisava ver a ponta dos seus pés. E ele não vendo a ponta dos seus pés, ele olhava para a ponta do nariz. Ele não vendo a ponta do nariz, ele poderia entrar. Ele olhava na ponta dos pés. Por que Jesus teve que fazer isso? Porque a profecia messiânica lá no Gênesis é que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Mas que da descendência da serpente havia um que feriu o calcanhar de Jesus. Isso tanto é a conclusão, ou a revelação, ou a confirmação dessa profecia é, em primeiro lugar, Judas. Em segundo lugar, o seu próprio povo, o povo judeu, que tinha que apresentar o cordeiro porque eles eram um povo sacerdotal. Em terceiro lugar, os romanos ali. Bendito seja Jesus. Então, quando o sumo sacerdote não via a ponta dos pés nem a ponta do nariz, ele dizia: agora estou pronto para entrar. E ele entrava no Santo dos Santos. O que significava isso? Que ele não podia se ver, irmãos. A fumaça, a intercessão tinha que envolver tanto o santo lugar quanto sua própria vida. A intercessão tem que te envolver. Você precisa ser um intercessor no Santo dos Santos. E como nós vamos agora, entrando no Santo dos Santos, como nós vamos agir agora, Marcelo? Amém? Eu entendi que eu preciso interceder do Santo dos Santos. Eu entendi que eu preciso do sangue para entrar no Santo dos Santos, porque é o sangue que nos purifica, não a água. O sangue que nos purifica. Para entrar no Santo dos Santos eu preciso do sangue. O sangue me purifica de todo o pecado. Porque o sumo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos de qualquer forma, senão era morto ali.
E entrando no Santo dos Santos, nós nos achegamos ao trono do Eterno. E quando nos achegamos ao trono do Eterno, aí Paulo vai dizer que esse é o tribunal de Cristo. E preste atenção em nome de Jesus nessa revelação aqui. Nós precisamos perder uma fé mística, irmãos. Nós como corpo de Cristo, precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e do que Ele fez para nós e da nossa postura como igreja. No caso aqui estou tratando essa noite de sacerdote. Nós precisamos crescer nesse conhecimento, porque o céu não é algo místico, o céu é uma pátria, o céu é um lugar real, é real. A terra, a igreja é a extensão do reino, o reino existe, o reino é mais real, como diz Paulo. O reino dos céus, os céus, a realidade dos céus é muito mais real do que essa realidade que nós vemos aqui. Porque Paulo diz que as coisas que nossos olhos veem não é verdade, é uma ilusão. As coisas reais estão lá em cima. Então preste atenção, se a palavra diz que nós temos um intercessor que vive a interceder no trono, né, perante o trono do Eterno, e ele é o sumo sacerdote, e nós como sacerdotes podemos usar o poder da intercessão também, então significa o quê? Preste atenção, quando a palavra revela ali, no primeiro capítulo de Jó, a palavra diz que Jó vai ser posto a uma prova, submetido a uma prova, mas antes dele ser submetido a essa prova, bendito seja o nome de Jesus, muitos, de uma certa forma, tornam-se negligentes para essa passagem. A palavra diz que Jó vai ser colocado à prova, por quê? Porque Satanás vai fazer prova dele, quando Satanás chega até o trono do Eterno, na presença dos anjos, estão perante esse trono também prestando conta, o Satanás vai se apresentar perante esse trono, então o Eterno vai perguntar para ele de onde ele veio, e ele vai dizer que estava a passear pela terra. Preste atenção nesse código aqui. Satanás estava nessa sala, os anjos estavam nessa sala, e agora a igreja precisa estar nessa sala, porque Paulo diz assim em Hebreus, né? Creio que é Paulo, autor de Hebreus, chegando até a sala do trono com ousadia, porque a nossa intercessão precisa partir de cima para baixo, e não de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, oração, adoração, amém? Bendito seja o nome de Jesus, que é o incenso. Mas nós precisamos entrar na sala do trono e interceder, usar a nossa autoridade, né? Claro, por causa do sangue de Jesus, usar a nossa autoridade de sacerdote e requerer, irmãos, em nome de Jesus, a terra, porque nós somos uma nação santa, requerer a terra, requerer a justiça, requerer a paz, requerer o reino, em nome de Jesus, requerer a cultura santa na face da terra, novamente. Por quê? Porque se a palavra diz, pegue isso aí no seu espírito, se a palavra diz que Jesus é um advogado, e a palavra diz que ele é o nosso advogado, o que um advogado faz no tribunal? Existem dois tipos de advogado no tribunal, né? O advogado de defesa e o advogado de acusação. Sabemos que Jesus não é o nosso advogado para nos acusar. Ele é o advogado que vai nos defender. Bendito seja Jesus. Bendito seja Jesus. Então, se Jesus está na posição de quem está defendendo, Satanás na posição de quem está condenando, preste atenção nisso, e isso continua até Apocalipse, fala que isso continua valendo, a mesma coisa que ele fez lá no tempo de Jó continua valendo, pega isso aí no seu espírito. Significa uma coisa, Satanás como advogado de acusação, ele precisa de testemunhas também. E quem são as testemunhas ou as testemunhas de Satanás? As testemunhas de Satanás do nosso adversário são os demônios. Visto que demônios não têm onisciência, onipresença e nem muito menos onipotência. Onisciência é o poder de saber, é um atributo de saber todas as coisas ao mesmo tempo. Só o Eterno tem esse poder, é a Trindade. A onipresença, só o Eterno está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só o Eterno tem esse poder, nem os demônios, nem Satanás tem. E a onipotência, só o Eterno é todo poderoso. Satanás pode ter poder, mas só o Eterno tem todo o poder. Bendito seja o seu santo nome. Então, Satanás, como advogado de acusação, ele precisa de testemunhas. E Jesus, como advogado de defesa, ele também precisa de testemunhas. Aí você talvez possa me perguntar assim, Marcelo, então as testemunhas de Jesus são os anjos. Não, porque na palavra diz que as testemunhas de Jesus é a igreja, é os sacerdotes. Bendito seja o nome de Jesus. Vinícius, graça e paz, meu irmão. Eterno abençoe a sua vida e sua família também. Estou falando sobre batalha espiritual, Vinícius. Estou falando sobre batalha espiritual, vocês que estão chegando aí agora.
sobre o poder da intercessão, a arma que o Eterno colocou nas nossas mãos. A intercessão é uma arma, mas nós precisamos saber usar essa arma. Então quem vai ser, ou qual vai ser a defesa de Jesus, né? Humanamente falando, na terra, né? É a igreja, porque ele falou assim, vós sois minhas testemunhas. Ele nos constituiu como testemunhas de Jesus. Mas nós não podemos ser testemunhas, nós não podemos exercer ofício sacerdotal no santo lugar. Por quê, Marcelo? Porque não existe mais templo, irmãos. Bendito seja Jesus. Não existe mais templo. Como é que você vai ser sacerdote num templo, se não existe mais templo? Então você vai cair na religiosidade e achar que você é sacerdote. E o templo que o Eterno estabeleceu é a igreja feita de tijolos, que é sim um templo. Mas não é nesse templo que você vai oferecer intercessão. Porque se você oferecer intercessão nesse templo, a sua intercessão não passa dos principados e potestades. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos exercer o sacerdócio acima dos principados e potestades. Porque acima é uma linguagem de soberania. Estamos sobre eles, né, por intermédio de Cristo. Então, meu irmão, você pede ao Eterno, bendito seja o nome do Senhor, você pede ao Eterno, mas aos principados e potestades você não pede, você determina a ordem, você dá uma ordem. Bendito seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 16 diz assim, quando está falando sobre o batismo, e estes sinais, 16, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, tomarão bebidas mortíferas, beberão bebidas mortíferas e não morrerão, pegarão serpentes e escorpiões e mal algum lhes causará. Bendito seja o nome do Senhor. Expulsarão demônios, pregarão o reino de Deus. Expulsarão demônios. Demônio não se expulsa somente, irmãos, quando o demônio se manifesta e você chega ali, é chamado para expulsar um demônio. Não, irmão. Há demônios que são territoriais, demônios que têm o seu território, a sua porção de terra, vamos dizer ali. Há demônios que são demônios familiares, né, que estão plantados em famílias, que eles não vão abrir mão daquela família, a não ser que você, como igreja, use o poder da intercessão sobre principados e potestades. Paulo diz, nossa luta não é contra a carne, é contra a carne ou sangue. A linguagem de nossa luta não é mais contra seres humanos. Por quê, Marcelo? Porque seres humanos estão limitados ao reino natural, ao reino dos homens. Nossa luta é contra principados e potestades. Por quê, Marcelo? Porque o Eterno disse aqui, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Eterno, cujo propósito é proclamar as grandezas do Eterno, que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Sempre que a palavra diz trevas, há duas aplicações para a palavra trevas. Em primeiro lugar, mansão dos mortos. Vou tomar uma água aqui, irmã. Mansão dos mortos. Segundo, mundo dos homens. Quando Jesus nasce, bendito, ele é a luz do mundo, bendito seja o seu santo nome. Quando Jesus nasce, os anjos vêm cantar, né, num coral, começam a declarar que, e Mateus fala isso, né, que o povo que jazia em trevas, que morria nas trevas, né, viu uma maravilhosa luz. Então, quando Pedro diz aqui que nós fomos levados, tirados do mundo das trevas, do reino das trevas, para o reino da luz, e Paulo também fala isso em Efésios, do mundo dos homens, do mundo das trevas, para o reino do Filho do seu amor. O que Pedro está falando aqui, irmãos? Presta atenção nisso. Não é somente do mundo, das garras de Satanás que ele nos arrancou, mas do reino dos homens. Então, como homem, eu exerço meu sacerdócio aqui. Mas como sacerdote, como homem, né, meus direitos, como Paulo diz em Romanos, meus direitos. Né, como um homem natural, eu pago minhas contas. Né, exerço meus direitos como cidadão, mas não sou somente um homem natural. Por quê, Marcelo? Porque o véu foi rasgado, não somente para o sumo sacerdote, mas para que todo sacerdote agora passe pelo véu, com ousadia, com autoridade. Bendito seja o santo nome do Senhor. A palavra diz que nem os anjos ousam chegar nesse lugar, porque nós somos as testemunhas de Jesus. Então precisamos guerrear de cima para baixo. A nossa intercessão precisa ser de cima para baixo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque isso quer dizer que é autoridade. Você esteja tomando posse disso. Eu conversava com a irmã Alexandra, uma irmã que eu conheci, uma irmã amada, não sei se ela está aí. Estávamos falando sobre esse lugar, sobre essa realidade, né? A sala do trono do Eterno, o tribunal.
E lá existem livros, porque Apocalipse diz isso. Apocalipse diz que no grande dia, o Eterno, né, Jesus, ele vai pegar vários livros vão ser abertos. E o livro da vida também, o livro das obras e o livro da vida. E todo aquele que não tem seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Então existem livros, bendito seja o nome do Senhor. O salmista fala sobre isso, irmão. Que os nossos dias e todas as nossas obras estão escritas nestes livros lá no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós como sacerdotes, a palavra diz também, Paulo diz em Efésios, estou falando sobre batalha espiritual, posicionando você, porque eu estou me posicionando aqui também, posicionando você como um sacerdote. Como eu faço para ser um sacerdote, Marcelo? Se tornar um sacerdote? Renda-se ao senhorio de Cristo nessa noite. Renda ao senhorio do Messias em nome de Jesus. Entrega a sua vida a Ele nessa noite. Confesse a Ele com seus lábios e creia no coração que Jesus é o Filho do Eterno e tu serás salvo e transformado em um sacerdote. Quando você for transformado em sacerdote, você terá o poder da intercessão. Ninguém, com exceção de sacerdote, tem o poder da intercessão. Qualquer religião pode orar. Interceder não, pode até interceder. Mas a intercessão não vai ser aceita. Não vai ter eficácia. Bendito seja o nome do Senhor. Por que tu está falando isso, Marcelo? Porque só o sacerdote tem o poder da intercessão. Porém, os sacerdotes da tribo de Levi, a intercessão deles era de baixo para cima, porque eles não podiam passar do véu. A intercessão da nação santa, do sacerdócio real, é do véu para baixo, é do Santo dos Santos para baixo. O Santo dos Santos é a indicação dos céus, morada dos santos. Então conversávamos eu e ela, que nesse lugar, meu irmão, como Paulo disse, recapitulando aqui, que Davi diz que todas as nossas obras estão escritas nesses livros das obras. E Paulo diz que todas as obras dos santos já estão predestinadas para serem feitas. Bendito seja o nome do Senhor. Isso significa que você pode adentrar nesse lugar, porque você é sacerdote, passar pelo véu, entrar nesse lugar todos os dias, quando você dobrar o seu joelho, ao invés de você agradecer somente pelo dia, agradecer ao Senhor pelo que Ele vai fazer, que você comece a tomar posse da intercessão. Interceder desde já por aqueles que vão cruzar o seu caminho naquele dia. Interceder por aqueles que você tem certeza que você vai encontrar e por aqueles que você não tem certeza que vai encontrar, mas que porventura tem um encontro com você naquele dia. Use o poder da intercessão, mas é de cima para baixo. Fatinha, que o Eterno abençoe a sua vida. Esteja compartilhando nas suas redes sociais essa live. Eu peço a vocês e estou encerrando aqui. Então, irmãos, eu já ouvi testemunhos de homens do Eterno que tiveram essa revelação também aqui. E às vezes na sua nação, por verem políticos entrando na política, e políticos que estavam ligados com magia negra ou com espiritismo, enfim. E eles sabendo que esse homem ia ser guiado por espírito das trevas, esses homens entravam, passavam pelo véu em espírito, e chegavam até o trono do Eterno pedindo um veredito, pedindo uma resposta ao Senhor, para que esse homem não assumisse, olha que coisa poderosa, o poder da intercessão, para que esse homem que era um bruxo não assumisse essa cadeira de poder. Não assumisse essa cadeira de poder. E há vários testemunhos sobre isso, de pessoas entrando nessa sala e pedindo ali o poder de interferir na sua nação, de interferir na cultura, interferir nas leis. Bendito seja o nome do Senhor. Você que é um sacerdote, você que talvez tenha alguém enfermo ou alguém que precisa ser salvo na sua família, ou algum amigo, alguém conhecido, você precisa interceder de cima para baixo. Bendito seja o nome do Messias. Você precisa usar o poder da intercessão como sacerdote. Entrar no lugar santíssimo e interceder de cima para baixo. Sabe, irmãos, como eu falei aqui no começo da live, nós temos perdido muitas batalhas por negligência espiritual do conhecimento da revelação bíblica. Temos perdido muitas batalhas na vida por não conhecermos o nosso papel como sacerdotes. Em nome de Jesus, que nessa noite você entenda isso. Nem toda derrota que você sofreu, irmãos, foi da vontade do Eterno. Porque se o Espírito do Eterno habita em você, se nós somos um reino de sacerdotes, significa que nós somos, como diz a palavra, ou pelo menos pela palavra, nós deveríamos ser invencíveis.
Invencíveis. Então por que, Marcelo, que eu estou perdendo batalha na vida? Porque você não está guerreando no mundo do Espírito. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Você está guerreando contra essas pessoas que se levantaram contra você. E não contra aquilo que age por intermédio dessas pessoas. Biana, boa noite. O Eterno te abençoe aí. Você está perdendo batalha porque você está lutando, você está tentando lutar contra o reino do Espírito, mas lutando com armas naturais, e Paulo diz que as nossas armas não são poderosas em si mesmas, elas são armas poderosas no eterno. São armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e sofisma na mente, irmão. Mas isso de cima para baixo, nesse lugar, você pode entrar nesse lugar e ver as suas obras ali. O que eu estou falando para você não é uma heresia. Se você conhece a profecia, se você conhece a palavra, você sabe o que eu estou falando aqui. Como sacerdotes, ministrar de cima para baixo, exercendo com autoridade o seu ofício sacerdotal. Então o sacerdócio, ele ministrava no santo lugar, porém o sacerdócio da nova aliança, ele pode ministrar no santo lugar, amém, mas ele precisa ministrar do santo dos santos. Porque a oração, o incenso é do santo lugar, oração é louvor, oração é adoração, oração é súplica, oração é clamor, oração é uma ação de graça, isso é do santo lugar. Mas intercessão somente dos santos dos santos. Somente dos santos dos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Que você nessa noite se posicione. Que você baixe essa bandeira branca aí que você levantou, você começou a guerrear no reino do Espírito, Satanás se levantou com fúria contra você. É porque você estava passando do véu. E você, por medo, por insegurança, por falta de informação, levantou bandeira branca. Desistiu de guerrear por aquilo que o Eterno confiou nas suas mãos. Porque você desconhecia o poder da intercessão. E a intercessão é algo poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra diz que quando Moisés intercedia pelo povo ali, o povo com as mãos levantadas, né, o povo ali vencia as batalhas. A palavra diz que enquanto Josué, o povo perseverou, né, sendo fiel a Josué, o povo vencia, não perdia uma batalha. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra Josué é uma expressão, é uma palavra hebraica para Yeshua, ou Yeshua, né, que é o mesmo nome de Jesus, né, que é o nome hebraico, mas foi traduzido em português como Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o poder da intercessão. A intercessão tem o poder de desfazer sofismas, desfazer fortalezas e de destronar principados e potestades. Paulo vai dizer na carta de Paulo, acho que é aos Efésios, a carta aos Tessalonicenses, que se a ressurreição não fosse uma doutrina verdadeira, que vão ter sido muitas coisas, dentre elas ter lutado, como ele diz, né? Então, se a ressurreição não é um fato, eu lutei contra as feras em Éfeso à toa. Quando Paulo fala ali, meus irmãos, Paulo não está falando de feras naturais, ele está falando de principados e potestades, bendito seja o nome do Senhor, que estão dominando territórios, que estão dominando família, que estão, como eu conversava com a missionária, muitos divórcios, muitas separações, que, amém, tem muitas separação, pode ser até algo natural, mas tem muitas separações que é motivo de batalha espiritual, e a igreja não está intercedendo, por isso que isso está acontecendo em muito, principalmente no meio do corpo de Cristo, na igreja, né? Bendito seja o nome do Senhor. Mas que você esteja usando esse poder da intercessão. Nós somos um reino de sacerdotes. E o sacerdote ele vive para interceder. Agora não somente pelo seu povo, né? Pelo povo, mas por todos os povos e por si também. Bendito seja o nome do Senhor. Eu deixo essa palavra com vocês. Eu deixo essa revelação com vocês aqui. O Santo dos Santos é o céu, a morada do Eterno, chegando à morada do Senhor, a esse trono com ousadia. Ousadia por causa do sangue de Jesus. Usando palavras ali poderosas em Senhor, porque se nós somos um reino de sacerdotes, somos uma nação santa, e se a palavra diz que tudo foi consumado no Calvário, significa que tudo que é nosso por direito precisamos fazer, pedir ao Senhor, revogar isso. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos, como diz a palavra, co-herdeiros de Cristo. Cristo é herdeiro de todas as coisas. Nós somos co-herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo. Temos direito na herança de Jesus. Use o poder da intercessão. Comece a interceder por você, pelos outros, por sua casa, pela sua nação, pela sua igreja, por sua família, pelas lutas que se levantaram contra você, contra os ataques. Comece a usar o poder da intercessão, mas de cima para baixo. Eu abençoo todos vocês que me veem. Peço que vocês estejam compartilhando essa live nas suas redes sociais. E até a próxima live. Na próxima live nós vamos entrar no tema, na
coraça da justiça. Porque na primeira, eu tenho um vídeo já aí na live, uma live gravada sobre o cinturão da verdade. Então não vou gravar novamente o cinturão da verdade. Eu vou falar da coraça da justiça, amém? Estamos nos revestindo aqui. Paulo diz que a única forma de resistirmos o dia mal, de resistirmos os principados e potestades, é estando revestidos. E uma das armas que faz parte do revestimento é a intercessão. Eu abençoo vocês, que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus vos sejam multiplicados e que a shalom dele esteja sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Até a próxima live, se assim ele permitir. Amém.